iniciando mais um módulo. Nesse módulo a gente vai falar sobre a doença de Alzheimer, né, a sua eficácia e os benefícios terapêuticos com o uso dos canabinoides. Vamos iniciar com a definição da doença de Alzheimer, né, que é uma doença neurodegenerativa, progressiva e irreversível, que leva a distúrbios cognitivos e perda de memória. A epidemiologia dessa condição clínica, ela vai aumentando, né, de acordo com a evolução da idade do paciente. A gente estima aí que no Brasil a gente tem em média 1,8 milhões de pessoas vivendo com demência e projeções apontam, né, que até 2050 esses dados irão triplicar, né, chegando aí a 5,7 milhões de casos na população acima de 60 anos. Isso é um problema de saúde pública, né? E além da saúde pública, né, isso com certeza vai afetar, né, as famílias, né, os cuidadores, tanto de forma financeira como emocional. A fisiopatologia da doença de Alzheimer, ela, né, vem por conta de depósitos de placa amiloides no cérebro, que favorece, né, o acúmulo aí de emaranhados neurofibrilares, compostos pela proteína tau hiperfosforilada. Então, a concentração das placas beta-amiloides e dos emaranhados, eles desencadeiam alterações como a disfunção nos neurônios, inflamação, deficiência vascular, redução da enzima colina, né, que é responsável por transmitir sinais entre o neurônio e o corpo, que leva isso coletivamente a um quadro de neurotoxicidade, causando deteriorização da memória, do pensamento, do comportamento e da capacidade de realizar as atividades simples do dia a dia. Então, é um processo inflamatório, crônico, e que a gente costuma dizer, né, que é como se houvesse, né, placas, como se estivesse colocando, né, cimentando o cérebro desse paciente. Então, são placas rígidas que vão, né, diminuindo aí a capacidade desse paciente em todos os seus domínios. Um novo estudo, né, recente aí da Universidade da Califórnia sugeriu, né, que essa doença ela pode seguir 4 trajetórias distintas, né, que se sobrepõem e influenciam, né, no avanço desses sintomas ao longo dos anos. A primeira a primeira questão é a psiquiátrica. Então, a gente sempre observa aí o diagnóstico desse paciente iniciando com um quadro depressivo, um quadro de transtorno de ansiedade. Esse quadro ele altera, né, neurotransmissores no cérebro do paciente, aumentando o estresse, provocando inflamação, desequilíbrio hormonal e redução, né, dos fatores de produção neuronal. A segunda hipótese é encefalopática, então está relacionada a traumas, né, causados por esporte, pelo envelhecimento ou uso de substâncias tóxicas, como desatenção, lentificação do pensamento e dificuldades da memória. A terceira é a vascular, então associada à hipertensão, ao diabetes, ao colesterol alto, que comprometem, né, a circulação sanguínea do cérebro e causam pequenas lesões que ao longo dos anos prejudicam as conexões entre os neurônios. Então, isso é muito visível, né, na imagem da ressonância, da tomografia desses pacientes, né, a microangiopatia. Então, são pequenos, a gente fala que são pequenos AVCs, né, que vão interrompendo, né, a questão da vascularização no cérebro desse paciente. E a quarta é cognitiva. Então, ocorre quando há um declínio leve de memória, acima do esperado, para a idade, mas com a preservação da autonomia. Aqui a gente pode ver o cérebro de um paciente, né, sem a condição do Alzheimer e outro
com Alzheimer, então a gente vê ali uma diminuição é, da anatomia do cérebro, né, uma diminuição, né, da sua conformidade. As fases, né, da doença de Alzheimer, a fase inicial. O paciente ele apresenta lapsos de memória recente, mudanças de comportamento, então ele fica um pouco mais introvertido, falante, né, ou ao contrário. O senso de direção dele fica comprometido, então esse paciente ele perde a, a atitude, né, fica mais agressiva, às vezes sem justificativa aparente. Ele tem dificuldade em fixar informações novas, fica teimoso, então ele insiste em dizer, né, que não há nada errado com ele, que está tudo normal. Na fase intermediária, existe uma perda importante ali da memória, a repetição, né, contínua, o estranhamento constante com a própria pessoa, com a própria casa, né, com seus pertences, alternância, né, de momentos de lucidez e confusão mental, estresse psicológico, depressão. O paciente fica um pouco mais agressivo, principalmente quando é contrariado. Começa, né, uma dependência física, né, principalmente em algumas atividades, como o banho, alimentação. Então, em outras situações, né, essas atividades ficam mais perigosas, né, como fazer a sua própria comida. E em relação ao vocabulário, esse paciente começa a esquecer, né, palavras óbvias, nome de pessoas próximas. Na fase grave, tem uma dependência física total. Os comandos, né, cerebrais já foram destruídos aí nesse momento. O paciente quase não fala, quase não anda, não reconhece ninguém, muito menos, né, a si mesmo. Começa, né, uma infecção recorrente, especialmente urinária e pneumonia, por conta aí desse sistema imunológico já bastante comprometido. A deglutição, né, a alimentação fica prejudicada, existem aí surgimento de feridas, né, problemas de circulação, principalmente por passar longos tempos deitado, sentado. O diagnóstico ele é clínico, né, então a avaliação do serviço especializado é importante, né, um neurologista, um geriatra. Mais exames complementares, né, se fazem necessários, uma tomografia cerebral, uma ressonância magnética. Em caso de dúvida, alguns exames laboratoriais, como a pesquisa da proteína amiloide fosfotal. E, dentro do consultório, né, a gente realiza ali os testes de rastreio, como o mini-cog, o mini-menta, o teste do relógio. O tratamento farmacológico, né, para essa condição clínica. A gente acredita, né, que parte desses sintomas decorre de alterações na acetilcolina, que se encontra reduzida nesses pacientes com Alzheimer. Então, o modo, né, possível de tratar essa condição é utilizar medicações que inibam a degradação da acetilcolina, como a rivastigmina, a donepezila, a galantamina. Então, são inibidores da acetilcolinesterase, né, ou anticolinesterásicos, mas infelizmente apenas 30 a 40% dos pacientes são sensíveis, né, ao uso desses medicamentos. Muitos deles podem apresentar efeitos adversos, principalmente gastrointestinais, e como, né, o seu uso é limitado, a nossa busca por alternativas ela é constante. De 2012 até 2022, apenas, né, um medicamento, né, foi aprovado aí pelo FDA, que é a memantina. Então, assim, os recursos são bem escassos e nenhum deles, né, muda o curso natural da doença.
Então surge, né, nesse cenário a possibilidade terapêutica, né, como um tratamento adjuvante do uso dos canabinoides, né? Nem sempre o paciente vai interromper as suas medicações de uso contínuo para utilizar os canabinoides, né? A maioria das vezes esse uso é compassivo, é um uso off-label, então assim, em bula, né? Hoje o canabidiol ele só é utilizado para epilepsia, mas a gente tem avaliado muitos estudos aparecendo que é uma ferramenta que vem surtindo bastante efeito aí na doença de Alzheimer. Então, a gente entende que o sistema endocannabinoide, o medicamento, né, da cannabis, o óleo, né, rico em CBD, ou óleo balanceado com CBD, THC, ele vai agir, né, em diferentes tipos de receptores do corpo humano. A gente entende que existe uma ampla evidência pré-clínica, né? Infelizmente, estudos mais robustos por conta da dificuldade legislativa, né, para que esses laboratórios, né, essas empresas possam produzir a legislação, né, de alguns países impedem, né, a produção dessas avaliações científicas e também, né, a dificuldade de produzir estudos clínicos, né, randomizados com extratos de planta, né? Isso dificulta muito. Mas esses estudos têm aparecido e acredito aí que nos próximos anos eles irão se intensificar. É, a gente também, né, entende que a capacidade desses medicamentos de reduzir a neuroinflamação e o estresse oxidativo bem como a disfunção mitocondrial nesse paciente. Isso, né, aumenta, né, as neurotrofinas, que são moléculas que auxiliam no crescimento e na sobrevivência das células neurais. O sistema endocannabinoide também, ele é afetado na doença de Alzheimer. Ele é afetado, na verdade, no idoso, em geral. Então, é um sistema que ele vai envelhecendo com o indivíduo. Então, a maioria dos idosos já tem, né, um sistema endocannabinoide falho e isso se potencializa na doença de Alzheimer. Então, ó, a gente observa principalmente alterações aí em receptores CB1 que ocorrem durante a evolução da doença. Na fase inicial, essa expressão ela aumenta a fim de compensar, né, essa neuroproteção. Em estágios mais avançados, ela diminui, né, principalmente no hipocampo, né, que é uma região do cérebro que está relacionada aí, principalmente com a cognição, com a memória, com a atenção. Os receptores CB2, eles aumentam, né, em todas as fases, provavelmente, né, relacionado aí ao recrutamento e ativação microglial, pelo desenvolvimento dessas placas senis e por conta da neuroinflamação. Isso leva, né, a ações neuroprotetoras e a gente avaliou que em modelos animais, né, principalmente camundongos, a gente observa uma diminuição da resposta inflamatória e uma melhora cognitiva com a suplementação desse sistema endocannabinoide com os fitocannabinoides. Então, na verdade, esse paciente ele já produz, né, endocannabinoides, que são neurotransmissores que o próprio cérebro produz. Com a idade, isso vai diminuindo e por conta da doença de Alzheimer, isso, né, fica um pouco mais prejudicado. Então, a gente entra com esse medicamento, esse remédio à base de fitocannabinoides, né, geralmente canabidiol e tetraidrocannabinol, e isso, né, suplementa esse sistema que age, né, a fim de manter um equilíbrio, né, uma homeostase. Então, mesmo com o aumento dessa expressão de receptores CB2, né, o tônus de funcionamento do sistema endocannabinoide, ele parece sim
reduzido aí na doença de Alzheimer. Então, a gente vem observando durante a nossa prática clínica que o uso dos canabinoides na doença de Alzheimer, ele promove, né, a diminuição, principalmente de sintomas como a dor, o quadro de agitação psicomotora, distúrbios, né, na qualidade do sono, melhora do apetite. É um medicamento também que não vai alterar o curso natural da doença, mas a gente observa, principalmente em modelos animais, estudos pré-clínicos, que a gente consegue sim diminuir o avanço, a celeridade dessa condição clínica. Então, hoje a gente tem mais de 100 estudos metodologicamente qualificados, né, no contexto da doença de Alzheimer. A gente tem em torno aí de 8 ensaios clínicos randomizados em duplo cego, a gente tem 15 ensaios clínicos, revisões sistemáticas, né, 37 estudos em animais, 19 pesquisas laboratoriais. Então, sim, é um cenário otimista e acredito que isso, né, cada ano que passa, vai aumentando e corroborando e dando base, para o tratamento off-label aí, a princípio, dos canabinoides na doença de Alzheimer. Vou trazer para vocês aí alguns estudos. Então, a gente tem aqui uma revisão sobre o uso dos canabinoides na doença de Alzheimer, com foco principalmente no CBD e o THC. É um estudo de 2019, então uma revisão que mostrou que o THC e o CBD eles aumentam a diferenciação celular, promove, né, a expressão de proteínas importantes para os neurônios e tem um efeito restaurador em cérebros com déficits neurocognitivos. Outro estudo, né, de 2022, realizado, né, esse é um estudo padrão ouro, né, um estudo randomizado, que foi feito em Israel, para investigar a segurança e a eficácia de um óleo de cannabis rico em CBD, 30 partes de CBD para uma parte de THC, um óleo full spectrum, em pacientes com demência. O estudo concluiu que o tratamento reduziu significativamente a agitação psicomotora em comparação com o placebo, com a maioria dos efeitos colaterais sendo muito leves e de curta duração. Outro estudo, né, que trouxe, né, esse de 2011, o canabidiol, ele reduz a neuroinflamação, induzida por proteínas beta-amiloides e promove a neurogênese hipocampal por meio do envolvimento do par-gama, né, o receptor par-gama. Então, pesquisadores envolvidos nesse estudo descobriram que o CBD ele pode reduzir consideravelmente a inflamação no cérebro e, com isso, diminuir lesões dos neurônios. Também notaram que, por conta da sua interação com o receptor par-gama, o canabidiol ele ajuda na formação de novos neurônios no hipocampo em indivíduos com Alzheimer. Então, assim, aqui a gente, né, passando essas informações através de um convite do Instituto CuraPro, a Qualividas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do portfólio de medicamentos que eles têm. Então, aqui a gente tem a linha Alto CBD, 1%, 3%, 5%, 10%, 20%, 30%. Isso quer dizer, né, no caso, seriam, a gente pegando aí o CBD 5%, serão 5% de extrato em 95% do expiente, né? Então, ele tem frascos de 10 e de 30 ml, né? Cada concentração vem com a sua miligrama por ml, no caso do 5%, 100 miligramas. Então, um óleo, né, rico em CBD. Então, geralmente aí 30 partes de CBD para uma parte de THC, 1 ml tem média aí 20 gotas,
né? Isso facilita a dosificação e a gente possa atingir aí o alvo terapêutico. Como no Alzheimer, né, por conta aí das questões comportamentais, quadro de depressão, muitas vezes a gente prefere, né, óleos mais balanceados, se o paciente não tiver nenhuma restrição, né, essas restrições, elas estão geralmente associadas a questões, né, cardiovasculares descompensadas, então arritmias descompensadas, pacientes em uso, né, regular de anticoagulantes, pacientes que têm, né, uma sensibilidade ou uma tolerância baixa ao THC, então a gente precisa sempre começar bem devagarzinho, né? Em alguns casos a gente contraindica o uso do THC em doses altas, ou a gente pode começar, né, com uma concentração baixa. Então, o Instituto, nessa linha curativa, uma parte CBD para uma parte THC, ele também tem, né, formulações com 1%, 3%, 5%, 10%. Dificilmente a gente vai acessar essas formulações de 20%, 30%. Isso geralmente a gente utiliza ali na dor crônica, refratária, mas acredito que o óleozinho de 1%, 3%, até 5% é muito seguro, mas é sempre prudente a gente começar devagar. Então, 3%, na minha prática clínica, geralmente é a concentração que eu indico, né, 900 miligramas, também, né, 20 gotas por ml. Então, a gente começa sempre com uma dosezinha baixa, um perfil menor concentração. O paciente tendo, né, uma boa tolerância, uma boa sensibilidade, a gente, havendo a necessidade, ou quando a dose, né, a gente percebe que a dose está um pouquinho alta, a gente aumenta, né, o percentual desse óleo, então de 3 para 5, e assim a gente consegue reduzir essa dose, e assim traz uma economia a médio e longo prazo para esse paciente. Então, a posologia, né, felizmente a gente não tem uma consistência, né, que muitos médicos estão acostumados com as medicações de prateleira de farmácia. Aqui, né, o canabidiol, o tetrahidrocannabinol, são doses dependentes, então cada paciente é uma dose muito individualizada, então a gente precisa colher, né, uma história clínica desse paciente, entender se ele já teve algum contato com a cannabis em algum momento da vida, quais são as medicações que ele faz uso para avaliar as interações medicamentosas, né, restringir o uso do THC quando existem, né, algumas condições que contraindiquem, né, o seu uso, mas, né, a dose sempre é um desafio. E muitas pessoas, né, muitas famílias, cuidadores, chegam bastante ansiosos, né, querendo uma resolução do quadro, ou porque não dorme, ou porque o paciente está agredindo. Então, a gente tem que entender que é uma terapia, né? Então, a gente vai construir a dose terapêutica de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, geralmente a gente começa com uma dosezinha bem baixa, 1 miligrama quilo dia, até 5 miligramas quilo dia, em 2 ou 3 tomadas por dia. Quando a gente, né, indica aí o óleo balanceado com THC, de preferência a gente inicia ali só uma dose à noite por uma semana para tentar entender a sensibilidade desse paciente, depois uma dose de noite, uma dose durante o dia, se necessário, uma dose pela manhã, uma dose após o almoço, uma dose preferencialmente 2 horinhas antes de deitar, para tentar evitar que, né, agite um pouquinho esse paciente à noite. Essas doses, elas devem ser administradas, né, de forma sublingual, mas nesses pacientes com a doença de Alzheimer, estágio intermediário avançado, isso fica um pouco mais difícil. Então, a dose oral mesmo é bem absorvida pela mucosa oral e a biodisponibilidade é em torno aí de 13, 14%, mas quando a gente administra esse medicamento, esse remédio, após, né, o café da manhã, após o almoço, né, depois de um lanche, essa biodisponibilidade aumenta 3, 4 vezes, então sempre a gente indica
essa dose após a refeição. E a gente, né, quando usa esse óleo THC, a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior e evitar, né, exceder doses aí de 30 miligramas dia. Então, uma dose segura aí de 2 miligramas de THC é prudente. Então, assim, a dose, né, que eu recomendo sempre e que é a minha prática clínica é começar, né, com 2, 3 gotinhas, preferencialmente à noite, quando a gente fala desse óleo balanceado, e ir evoluindo de 7 em 7 dias para 3 gotas de manhã, 3 gotas à noite, ou 3 gotas 3 vezes ao dia. Na semana seguinte, a gente aumenta para 5 gotas, 2 vezes ao dia, ou 5 gotas 3 vezes ao dia, dependendo da tolerância desse paciente. E assim a gente vai evoluindo semanalmente até encontrar a dose terapêutica desse paciente. Então, é uma dose muito individualizada e a gente precisa, né, ir devagar, mas a gente precisa ir construindo essa dose. Então, a gente precisa continuar nesse processo. A gente percebendo que houve algum efeito adverso, se for um efeito adverso tênue, geralmente, né, o organismo ele vai se adaptar, né, com o passar dos dias, durante esse período, esse interregno aí de uma semana, mas se for um efeito adverso importante, seria prudente retornar para a dose anterior, onde o paciente estava mais confortável, estabelecer essa dose por um período maior, até que haja a possibilidade de evoluir. Lembrando que nem sempre, né, a maior dose, né, vai gerar esse maior benefício. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Uma coisa importante é a gente entender que nem sempre no início da terapia, né, essa dose de 3 gotas uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia é uma dose terapêutica. Então, na verdade, isso é o início para a gente entender a sensibilidade e a tolerância do paciente. É fundamental que a gente vá evoluindo com essa dose. E quando a gente fala de um medicamento, de um remédio com perfil alto CBD, essa segurança ela aumenta muito. Então, com, né, o óleo rico em CBD, essas doses, né, elas podem ser aumentadas com maior frequência e maior intensidade, sem que a gente perceba esses efeitos adversos. Os efeitos adversos geralmente são bem tênues, é uma sonolênciazinha ou um quadro gastrointestinal, que são, né, resolvidos após o ajuste da dose ou mesmo a manutenção dela e o organismo se adaptando. As interações medicamentosas. Então, quando a gente fala do THC, ele pode diminuir o nível sérico, né, da clozapina, do haloperidol, da duloxetina, do naproxeno, olanzapina, ciclosporina e teofilina. Então, a gente precisa, né, avaliar se está acontecendo, né, essa interação. Eu geralmente indico aos meus pacientes que dê uma distância de 2 horas entre o fitocomplexo e o remédio alopático, né? Isso diminui bastante aí essa interação, entendendo que, né, tanto o remédio natural, né, que são os canabinoides, como os alopáticos, são remédios, né? Então, eles vão ser metabolizados pelo fígado, pelo mesmo citocromo, P450. Então, é necessário que a gente avalie essas interações. E o CBD ele pode aumentar níveis séricos, né, do haloperidol, da benzodiazepina, de antidepressivos tricíclicos, bloqueadores de canais de cálcio, algumas estatinas, né, remedinho para colesterol, atorvastatina, simvastatina, beta-bloqueadores, antihistamínicos, antirretrovirais, opioides, principalmente o clobazam, então, né, principalmente crianças com transtorno do espectro autista ali que utilizam clobazam, é necessário que a gente vá ajustando as doses e observando, principalmente a questão da sonolência, né, macrolídeos, sildenafila e a varfarina. Então, a gente tem que ter um cuidado com pacientes em uso regular de anticoagulantes. Essas avaliações também devem ser realizadas a nível metabólico, através de exames laboratoriais,
para que a gente possa avaliar, né, as enzimas hepáticas, como é que o organismo está funcionando, né, com essa introdução desse medicamento. É um medicamento, um remédio muito seguro, mas que existe essa necessidade de avaliação dessas interações medicamentosas. Não são comuns, mas pode acontecer. Lembrando também que no medicamento alto CBD, a gente precisa ter um cuidadozinho com pacientes, né, em tratamento oncológico, principalmente câncer de mama, em uso do tamoxifeno, que pode, alterar ali a absorção desse medicamento. Como eu estava falando lá na posologia, nem sempre a maior dose a gente vai ter o melhor resultado. Aqui a gente vê um gráfico, né, em sino ou em um invertido. Então a gente começa com a dosezinha baixa, a gente vai aumentando até encontrar esse platô, né, onde a gente vai ter um alto benefício sem que a gente tenha, né, um efeito adverso. Então essa é a dose ideal. Então essa construção ela é necessária, a gente ir evoluindo com essa dose até encontrar esse momento de estabilidade. Nesse momento a gente estabiliza a dose e observa por um período maior, 2, 3 meses, para ver se o corpo se adapta ou se o corpo vai se acostumar, existe a necessidade de algum ajuste, mas muitos pacientes vêm se beneficiando e acreditam que por conta do aumento regular, né, do remédio, né, nesse período de ajuste, que ele, cada vez que tomar um pouco mais, esse benefício ele vai aumentar. Isso é uma falácia. Muitas vezes a gente passando, né, desse momento, desse platô onde seria o benefício sem o efeito adverso, a gente acaba, né, declinando aí nesse gráfico e começam a aparecer os efeitos adversos, uma sonolência maior, uma tontura, uma estabilidade, acontecem maiores índices de interação medicamentosa, né, efeitos gastrointestinais. Então, a nossa busca é sempre, né, em busca dessa dose estável, onde o paciente vai se beneficiar sem que haja esses efeitos adversos. Então, mas é necessário que a gente vá construindo essa dose para encontrar essa dose terapêutica. Então, a gente tem um alvo terapêutico. Então, é sempre importante avaliar a questão da miligrama, quilo dia, para que a gente também não incorra aí numa subdose. Muitos pacientes, né, que chegam até o meu consultório, eles, né, permanecem com 2, 3 gotas, 4 gotinhas ao dia, e eles não vão, né, acessar os níveis terapêuticos do remédio e acaba desistindo da terapia por conta ou de uma imperícia, né, do médico que está acompanhando, ou por medo. Então, a gente precisa desse acompanhamento regular, isso é muito importante. E paciência, né? É uma condição clínica crônica, intratável. Então, aqui a gente busca trazer qualidade de vida para esse paciente. E essa qualidade de vida, ela é construída. Então, assim, o sistema endocannabinoide, ele precisa de tempo, né, para que essa homeostase, para que essa regulação aconteça. Então, não é do dia para a noite, isso demora meses, em alguns casos anos, mas na maioria dos casos a gente já começa a perceber efeitos terapêuticos benéficos a partir do primeiro mês de tratamento. Queria agradecer a companhia de vocês e a gente se encontra no próximo módulo. Obrigado.